Paz do Senhor, bom dia! Hoje nós vamos começar um novo livro aqui na nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos começar o livro do profeta Jeremias. Quem foi Jeremias e qual foi a época em que esse profeta profetizou? Ele é um profeta dos últimos dias do reino de Judá. Ele vai profetizar a destruição de Jerusalém e Judá pela Babilônia. E ele então será um profeta pré-destruição, pré-cativeiro e também durante o cativeiro, porque ele vai profetizar a destruição de Jerusalém e Judá pela Babilônia, a ira de Deus sobre algumas nações, como por exemplo Edom, Moabe, Egito, Filístia, Hazor, e também vai falar da destruição da Babilônia. Olha só, Deus levanta a Babilônia para que Judá seja destruída, porque eles pecaram contra o Senhor e continuavam pecando, inclusive cometendo adultério, que é o termo que Jeremias vai usar bastante, adultério espiritual. Eles vinham ao templo para adorar a Deus, mas lá fora eles sacrificavam até crianças. Então eles estavam totalmente perdidos. E o profeta vai falar disso. E ele vai finalizar também com um voto de esperança, né? Deus trará de volta esse povo 70 anos depois e vai restaurar Israel. Aí o que tem na sequência aqui é o cativeiro, o retorno do cativeiro babilônico. Nós vamos lá para Neemias e Esdras, que nós já lemos lá no começo logo após ao Pentateuco. Vamos ler? É uma leitura muito gostosa, mas é uma leitura de julgamento, da justiça de Deus. Deus está julgando a nação de Judá e Jerusalém e vai julgar as nações vizinhas também. E o que ele vai usar como figura é uma taça cheia da ira de Deus. Então preste atenção durante a leitura que você vai gostar bastante. Esse é o contexto de Jeremias. Nós vamos ler hoje capítulos de 1 até o 3. Vamos juntos? Vamos lá. Livro de Jeremias, capítulo 1. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. O chamado de Jeremias, suas primeiras visões. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem? Disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que você vê agora? Respondi: vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. Essa panela fervendo, derramando do norte para cá é a Babilônia. O rei, da Babilônia, esse império babilônico.
O Senhor me disse: terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Ouçam, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte. Eu, o Senhor, falei. Eles colocarão seus tronos junto aos portões de Jerusalém. Atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra meu povo por toda a sua maldade. Por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses, adoraram ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 2. O Senhor acusa seu povo. Olha que coisa terrível. Deus vai acusar o povo. O Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclame essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor, era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis, eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra seca e densa, escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E, quando os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não deram atenção. Os governantes se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades. Olha só. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Mais do que isso, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Por que Israel se tornou escravo? Por que foi levado como despojo? Leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Egípcios vindos de Mênfis e de Táfnis destruíram o orgulho de Israel. E você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor, seu Deus, embora Ele o guiasse pelo caminho. Que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seus acordos com a Assíria? De que lhe adiantam as águas do Nilo
ou as águas do Eufrates? Sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim. E verá como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Há muito tempo quebrei o jugo que o oprimia e despedacei as correntes de sua escravidão. Assim, ainda você disse: jamais o servirei. No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira cipreste e degenerada? Por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, o Senhor soberano, falei. Israel, uma esposa infiel. Olha só. Você diz: não tenho mancha nenhuma. Não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que fez. Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. Meu Deus! É como a jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Que é capaz de conter seu desejo? Quem é capaz de conter seu desejo? Os que desejam não precisam procurá-la, pois você já vai correndo atrás até eles. Quando parará de correr? Quando deixará de se ofegar por outros deuses? Mas você mesmo diz: não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como um ladrão que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas, são todos iguais. Dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a um bloco de pedra: você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam: venha nos salvar. Por que não clamam aos deuses que vocês mesmos fizeram? Que ele os salvem quando vier a aflição, pois seus deuses são tão numerosos quanto as cidades de Judá. Por que me acusam fazer o mal? Foram vocês que se rebelaram, diz o Senhor. Eu castiguei seus filhos, mas eles não aceitaram minha disciplina. Vocês mesmos mataram seus profetas, como um leão mata sua presa. Ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tem sido como um deserto para Israel? Tem sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz: finalmente nos livramos do Senhor, o nosso Deus? Não precisamos mais dele? Acaso uma jovem se esquece de suas joias? Ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes. Até uma prostituta poderia aprender com você. Suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres. Embora você não os tenha pego arrombando sua casa, ainda assim você diz: não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Primeiro aqui, depois ali, vai de um aliado a outro pedindo ajuda. Mas seus novos amigos no Egito a decepcionarão, como fez a Assíria. Em desespero será levada para o exílio, com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia. Elas em nada o ajudarão. Se um homem se divorciar da esposa, capítulo 3, e ela se casar com outro homem, ela não receberá de volta. Por isso contaminará a terra.
Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe só um lugar em que você não tenha contaminado pelo adultério com outros deuses? Olha só. Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim, você me diz: Pai, tens-me conduzido desde minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Judá segue o exemplo de Israel. Olha só, primeiro foi Israel, que tinha pecado contra Deus e foi exilado pela Assíria. Agora é Judá pela Babilônia. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo, Judá e sua irmã traiçoeira não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Esperança para a rebelde Israel. Então o Senhor me disse: até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vai e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e cometeu adultério contra ele, ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, uma desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Disse comigo: como eu gostaria de tratá-los como filhos. Seu maior desejo era lhes dar esta linda terra. É a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamasse de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona seu marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplica dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos
e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu os curarei. Curarei a rebeldia de seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus, Israel encontrará salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalharam para ter, rebanhos e gado, filhos e filhas, que a vergonha nos sirva de cama e que a desonra nos sirva de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. Que coisa terrível, né? Esta é a leitura de hoje, primeira leitura de Jeremias. E eu peço agora que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. E lá no meu grupo no Telegram eu coloquei também a informação sobre esse livro, detalhes sobre esse livro, o livro de Jeremias, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até mais.